Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Pessoal, bom dia. Aviso a todo mundo que... dois avisos importantes, né? O Manhattan Connection perdeu o lugar na TV Cultura. Este Manhattan aqui, que é Desconnection, não perde o lugar. Nem uma vez, nem duas vezes. Segunda coisa, estamos gravando sábado de manhã, excepcionalmente, a pedido da Luciana. É importante fazer essa ressalva, porque o pessoal acha que a gente é machista, né? A Luciana não pôde fazer a gravação no horário tradicional, que é religioso para nós. Nós mudamos o horário, não tem nada, né? Então as pessoas ficam nos xingando lá, viu, Luciana? Da vez passada teve gente dizendo que a gente não deixa você falar. Continua essa, eu vou dizer, do meu ponto de vista, encheção de saco, gente chata, não gosta do nosso jeito, não assiste, a gente não faz a menor questão. Quem manda no programa é ela vai falar, não vai ter o programa hoje, e acabou, não teve programa, então temos que fazer hoje. É isso. Eu agradeço a gentileza de vocês de mudarem o horário. Eles não são chatos, não, Alberto. Eles só ficam incomodados, às vezes, de ficar cortando e tudo. Mas imagina, eles gostam do programa também. Porque, obrigada a vocês por terem mudado, tá? Hoje em dia, tudo que você fala, você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, encheção de saco é uma expressão machista. O Eustáquio, Alberto, igual aquele zagueirão que marca o ponta, e na hora que ele chega, ele joga o ponta lá na pista de atletismo. Não tem, cada enxadada é uma minhoca. Caramba! Olha aqui, faz tempo a gente não fala da pandemia, né? Eu acho que tem um viés, viu, Eustáquio? A gente só fala da pandemia do ponto de vista pessimista, né? E como as coisas andaram melhorando, porque algum dia melhoram, né, Eustáquio? Você sabe disso, né? Não, mas é claro que tem aquela coisa, não há bem que nunca termine, né? Não há mal que nunca acabe, né? Tal. Não há bem que dure para sempre, não tem nem mal que nunca acaba. Então, é claro que a pandemia, qualquer pandemia, ela tem um período de pico e depois tem um período de diminuição, né? A Covid-19 ela já é muito mais longa do que a gripe espanhola de 1919. Né? Nós já estamos indo para 2 anos, agora em dezembro vai fazer 2 anos. E o problema é que ela é cíclica. Né? Então, por exemplo, a América do Norte, quando a América do Norte está avançando, a gente está retrocedendo. Quando a gente está avançando, a América do Norte está retrocedendo. Então, por exemplo, o Biden, nos Estados Unidos, o Biden estava contando que a pandemia ia acabar 4 de julho, né? E ela voltou no segundo semestre. E a gente aqui, nós estamos num período de refluxo, né? Mas, na última semana, estabilizou. E nós estamos chegando, em 2021, a 400... Agora, até o final de setembro, a gente chega a 400 mil mortes em 2021. E contando 2020, 2021, nós estamos chegando a 600 mil. Na primeira quinzena de outubro, chega a 600 mil. Então, é muita coisa. E a gente ainda continua com uma média de 550, mais ou menos, mortes por dia. Né? Então, assim, é claro que a pandemia diminuiu muito em relação a 3 mil, né? A gente chegou a ter 3 mil mortes diárias, mas ainda é um número muito alto e não está eliminado uma terceira onda. Né? Felizmente, a gente está conseguindo controlar, mas uma terceira onda ela não está descartada, porque a variante Delta e essas outras variantes que estão aí, elas podem voltar a contaminar. Então, vamos torcer que não, mas pode acontecer. Não, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para o Eustáquio, que é o seguinte, essa questão da forma de divulgação. Aqui nós divulgamos os dados das pessoas que tomaram a primeira vacina, as pessoas que tomaram a segunda vacina e as pessoas que tomaram, acho que, uma dose única, né? É o que o jornal divulga.
Eu tenho acompanhado fora do Brasil, em alguns lugares, eles vão além, eles divulgam, por exemplo, quantas pessoas que morreram, por exemplo, morreram 600 pessoas, né? Dessas 600 pessoas, quantas estavam vacinadas com a primeira dose e com a segunda dose? Para você ter uma ideia do efeito que a vacina está fazendo né? E no Brasil a gente não divulga esse dado, é uma coisa impressionante, porque são 600 pessoas que morreram, tá, mas os caras que morreram, estavam vacinados, não estavam vacinados, tomaram a primeira dose, tomaram a segunda dose, como é que isso, por que não se divulga isso no Brasil? Devia divulgar, né, mas eu também não vejo esse tipo de divulgação, talvez mais na frente vai se divulgar, né? Mas precisa de ter um controle muito grande para fazer esse tipo de divulgação, né? Eu não sei se o Ministério está preparado para isso, mas a estrutura ele tem. A pessoa se interna com Covid, certo? Você tem condição de aferir se ela tomou vacina, claro. Se tomou 1 ou 2 doses. É um absurdo não fazer isso. Mas aí entra o outro ponto que a gente tem que trazer também. É preciso transparência nos dados, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas nós vamos coletar os dados se a gente tem problema até na hora da morte, dizer se teve caso ou se não teve caso de Covid, né? Tal como agora a CPI vem mostrando. Mas eu concordo com você. Eu acho, Rocha, que deve divulgar, e, inclusive, eu acho que talvez se divulgue, tenha menos preocupação em fazer aqui essa divulgação no Brasil, porque o Brasil tem demonstrado ter menos resistência na vacinação, né? Porque esse é um apelo muito forte a favor da vacinação, ou seja, a maioria das pessoas que estão morrendo, de fato, porque não se vacinaram. Então, eu acho que não tem nada em termos de retórica melhor do que isso para chamar atenção para a vacinação. Faz sentido o que a Luciana falou. Agora, eu não sei se vocês viram, saiu um estudo aí mostrando quantos tinham morrido apesar de ter tomado as 2 doses no Brasil. Isso andou saindo essa semana, sei lá, 12 mil, uma coisa assim, né? E a maioria idosos, né, dentro do que seria esperado. Quer dizer, a vacina protege muito, mas não protege 100%. Né? Agora, o que ela deixa de proteger, assim, deixa de evitar em termos de morte, é muito pequeno, né? É muito, muito pequeno. O Eustáquio, deixaram também de falar da variante Delta, não? Então, teria de ter testes, né, para averiguar, sequenciar aí o DNA para ver o impacto da variante Delta, né? E realmente, assim, também, e as outras variantes também, né? Tá faltando, igual a Luciana falou no início, está faltando transparência, está faltando mais cuidado aí na divulgação dos dados para a gente saber, né? O negócio está meio solto. E pior aí, o que aconteceu com a Prevent Senior, que falsificou, né, a CID lá, né, a classificação de doença. O que a Prevent Senior fazia? Depois que estava curado da Covid, aí ela tirava a Covid, quer dizer, você fazia uma subnotificação desse processo. Porque a questão é a seguinte, a pessoa entra na UTI com Covid e depois ela morre de pneumonia, de outras coisas, mas você tem que ter o prontuário, você tem de mostrar qual foi a causa básica e quais foram as outras doenças, né? E a Prevent Senior, ela estava manipulando o prontuário para as pesquisas que ela está fazendo, que a CPI está mostrando, né? Em relação a esse negócio da Prevent Senior, eu queria só falar um aspecto que não tem sido abordado por ninguém. A gente tem que tomar cuidado para não fazer com a Prevent Senior o que a Lava Jato fez com a Odebrecht, com a AES, com as empresas que foram objeto das investigações dela. Ela destruiu as empresas. A Prevent Senior é uma empresa grande que presta assistência à saúde a uma quantidade absurda de associados. Eu não sei se não está batendo já nos 500 mil, 600 mil vidas, né, que ela assiste, certo? E aconteceu esse episódio lá. Eu acho que a investigação tem que ser uma investigação mais com a sintonia fina mais ajustada.
quem foi que dentro da Prevent Senior entrou nessa aventura de fazer essa pesquisa absurda, quer dizer, descolada de tudo que já vinha se falando no mundo a respeito da questão do tratamento precoce, inclusive no Brasil, e pensar e tirar essas pessoas de dentro da empresa, afastá-las de dentro da empresa, porque a empresa precisa prosseguir, ela tem que continuar atendendo os consumidores dela. Senão daqui a pouco a empresa quebra, os consumidores ficam aí, os trabalhadores da empresa ficam desempregados e não vão chegar a lugar nenhum, como não chegamos no caso da Lava Jato, com a Odebrecht, com as empreiteiras. Ela quebrou as empreiteiras, gerou desemprego, prejuízo para o país, e daí? Entendeu? Por conta da falta de responsabilidade na abordagem do problema. Então, se tem gente dentro da empresa cometendo crime, cometendo irregularidade, afasta. E a empresa precisa prosseguir a vida. Olha, eu acho muito importante você estar falando, Rocha, muito importante mesmo, né? Você está dizendo simplesmente o seguinte, né? É claro que tem mais do que um arranhão de imagem, né? É muito ruim para a reputação do nome Prevent Senior, tudo que está acontecendo, mas o que eu acho que você está falando é totalmente pertinente, quer dizer, salva-se a empresa e o que você tem que fazer é responsabilizar os indivíduos que fizeram isso. Né? Ainda que a empresa perca alguma coisa no curtíssimo prazo, em termos de valor, etc., mas existe uma estrutura que atende, né? Uma estrutura crescente, um modelo de negócios, né? Eu acho isso aí que você falou fundamental, né? Eu sei que tem muita gente aí querendo, né, nessa coisa persecutória lavajatista, querendo que a empresa quebre. Isso daí é evidente que está acontecendo, né? Não, eu acho até que querer que quebre não, porque tem muita gente que depende dela, né? Que está com seguro de saúde que depende dela. Mas é importante que, tal como vocês estão falando, que isso fique claro, que seja responsabilizado e que as coisas continuem funcionando. Porque se ela quebrar, você tem aí muitos beneficiários que estão dependendo desse... Mas hoje tem portabilidade, né? Você pode mudar para outra empresa sem perder o prazo de carência. Então, não é assim bem, também. Mas quem é que vai querer assumir essa bronca aí? Qual é o plano de saúde, o outro plano de saúde que vai assumir essa confusão? Entendeu? Ninguém vai querer assumir isso aí, né? Porque isso aí tem problema de sucessão. Eu te digo o seguinte, a justiça, ainda isso é polêmico, a justiça não definiu, e frequentemente um plano de saúde adquire a carteira do outro, adquiriu a carteira, não a empresa, entendeu? Aí vem a justiça e fala, não, tem sucessão, se você adquiriu a carteira, você tem que responder pelo passivo, pela bronca toda que tinha, né? Não funciona com essa simplicidade, é muito complicado isso, tá? Então, se você arrebenta a empresa, como a Unimed de São Paulo, por exemplo, que faliu e ficou lá, aquela carteira imensa de consumidores sem assistência à saúde. E quem é que assume isso? Quem é que vai assumir essa bronca aí com o risco de assumir um passivo trabalhista, de fornecedor e o diabo? Não é fácil, não é? É preciso tomar muito cuidado com isso. Estou achando que há um discurso punitivista, persecutório, armado, que é muito ruim, não para a empresa, mas para os consumidores dela. Agora, olha só, eu acho que essa coisa da Prevent Senior levanta uma bola importante, né? Que é uma reflexão que eu tenho sobre o Brasil, inclusive, como nós somos, a mentalidade brasileira predominante, uma mentalidade anticientífica. Né? Eu acho que a bola, tudo isso que a gente está vendo da Prevent Senior, né, no nível, né, social, né, é o seguinte, existe um contingente gigante no Brasil de médicos formados em bancos de faculdade que... teoricamente, né, a pessoa formada médica, quer dizer, ela vê toda aquela metodologia de teste, de doença, de fármacos, né, que acreditam em mágica, que não tem, no fundo, não tem mentalidade científica, não adianta incutir. A pessoa passou por um banco escolar, ela vive num ambiente anticientífico. Como é que ela... Mas aí, Alberto, foi uma questão política, né? Os caras faziam parte daquele gabinete paralelo lá do governo, tal, eles queriam mostrar... Não, olha só, eu acho que tinha sim o lado político, ele falou, mas o que isso fez foi levantar... O Eustáquio, deu uma congelada em você, eu estava falando, tinha o lado político sim, mas isso levantou o cobertor de um contingente gigante de médicos que genuinamente... acreditou ou acredita, sei lá, nesse kit Covid. Meu ponto é esse. As duas coisas estão convivendo. O que você falou do elemento político,
sim, mas não exclui o outro lado, de médicos bem intencionados que acreditaram em algo anticientífico. Alberto, é o seguinte, o Bolsonaro, na última manifestação dele, na ONU, ele mudou sutilmente o discurso dele. Tá? Ele fala que ele sempre defendeu a autonomia médica. Mentira. A questão do tratamento precoce nunca foi para o Bolsonaro uma questão de autonomia médica. Para o Bolsonaro, a questão do kit Covid era uma coisa compulsória. Ele andou costeando o Conselho de Medicina, andou mexendo para tentar, no Ministério da Saúde, no SUS, para tentar tirar uma decisão que tornasse cogente o tratamento precoce, para obrigar os médicos ele tentou impor isso. Né? Queria até mudar a bula. Queria mudar a bula. Até exatamente, bem lembrado, até mudar a bula. Então, não era uma questão de autonomia médica. Autonomia médica eu defendia. Luiz Carlos da Rocha, defendia a autonomia médica. Então, é o seguinte, se eu for no médico, isso eu estou falando em março do ano passado, se eu fosse no médico em março do ano passado com Covid ou com sintoma, e o médico me prescrevesse aquele kit Covid, aquela coisa precoce, eu ia fazer, porque é o médico que está dando, entendeu? Era uma coisa desconhecida, em março do ano passado, em abril, era uma coisa desconhecida, então o médico prescrevia, eu iria usar, sem problema nenhum. Agora, em março de 2021, se o médico vir me prescrever isso, eu vou mandar ele para o inferno, entendeu? Porque ele é um louco, ele é um idiota, um imbecil. Então, o que acontece com o Alberto tem razão. Isso aconteceu por quê? Porque existiu na classe médica um caldo de cultura, um contingente importante de médicos, inclusive no Conselho de Medicina, que achava que isso ia funcionar, quer dizer, atuando contra as evidências que a Organização Mundial de Saúde já naquela época falava. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, individualizar as condutas, né? Quer dizer, o cara que fez bobagem, médico que prescreveu tratamento precoce para paciente e não fez o troço certo e o paciente morreu, ele tem que ser responsabilizado individualmente, né? E no caso da Prevent, tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, é uma empresa grande que tem muita gente dependendo dela. Agora, ou seja, tudo isso é a ideia do viés, né? Do viés ideológico, do viés das crenças, afetando a questão quando afeta a questão da medicina, isso é muito sério. A gente está falando de vida, né? Olha só, a minha formação, eu saí da universidade, eu não sou professor universitário, já fui, a minha formação é toda ela no treinamento científico, e eu eduquei minha cabeça para isso, né? Imagino que o médico deveria ter feito mesmo com a cabeça dele. Né? Existem, assim, meio procedimentos padrões, né? Você diz, olha, tem aqui algo que eu vou ter que emitir uma opinião sobre, que eu vou ter que usar, vou ter que falar, o que é que eu faço? Primeiro, eu recorro às fontes mais confiáveis de estudo acerca daquilo ali. É um procedimento, é algo padrão. Você é treinado para aquilo e aceita, não sai falando. Não é isso, espera aí, antes de falar, deixa eu ver o que os especialistas sobre o assunto disseram sobre isso. Existem vários níveis de especialistas, vários níveis de periódicos. Você vai lá e se informa. E você presta reverência, aceita, né, a sua, digamos assim, é um exercício constante de humildade individual e intelectual. Aceita que tem pessoas que sabem mais, que são especialistas, né? E aí você vai atrás daquilo e respeita aquilo e aguarda. Não, mas nós temos pessoas onipotentes, médicos que dizem, não, eu sei, já disseram, eu vi falar, um galo cantou não sei aonde, que isso aqui funciona. Isso daí é simplesmente não seguir procedimentos, mais nada. Alberto, mais ainda, ou seja, se a gente pegar a primeira aula de metodologia, a gente vai diferenciar quais são os tipos de conhecimento. O que difere o conhecimento científico do conhecimento do senso comum e dos demais conhecimentos é a necessidade de um procedimento metodológico e a necessidade das evidências, né? Ou seja, é preciso que você se baseie nas evidências que são geradas a partir de pesquisas com rigor metodológico, né? E o que a gente viu aí foi, o que eu acho que a pandemia, a CPI mostrou, foi, eu acho que mostrou mais do que apenas um viés ideológico, né? Mostrou também alteração de dados. Isso é muito sério, isso é muito sério. Eu não sei se é só viés ideológico.
Nós vivemos num país que é isso, um monte de crendices, né? Crendice em simpatia, crendices em orações, em coisas mágicas, é um pensamento mágico, né? Os médicos se orientam por meio do pensamento mágico, a Covid revelou isso. Roberto, por falar em crendice, essa semana um sujeito entrou lá, um ouvinte nosso entrou lá no Twitter e falou assim, o Alberto Almeida é muito liberal, fica com aquelas crendices liberais dele lá no programa de vocês, no Manhattan Connection. Não tem crendice nenhuma, não. Tudo provado cientificamente, Rocha. Mas outra crendice que eu vi essa semana, eu queria a opinião de vocês, do Eustáquio, da Luciana e do Alberto, a respeito da matéria que são nos jornais, dizendo que o Bolsonaro não vai concorrer à presidência e vai para o Senado. Né? E segundo um dos jornais, acho que o Estadão, tributou isso a uma informação vinda do Centrão. Né? E, de fato, tem gente no Centrão achando que o Bolsonaro pode não concorrer à reeleição e ir ao Senado para poder preservar a imunidade, porque ele, depois que sair do cargo, pode ser que tenha aí uma coisa pior do que o que teve com o Lula, né? No caso dele, com fundamento, né? Uma perseguição judiciária em relação a ele. Então, ele estaria preocupado e talvez não concorresse. Eu, sinceramente, acho que os compromissos do Bolsonaro com a extrema-direita não permitiriam jamais um passo desse. Mas, já que estão especulando, e parece que tem gente até pensando nisso, não creio que o Bolsonaro esteja pensando, mas talvez pessoas do Centrão mais próximas estejam dizendo, presidente, pense bem, quem sabe o senhor não for para o Senado, não é melhor e tal. O que vocês acham dessa... O Rocha, isso é muito complicado, ele tem que disputar uma eleição, etc. É mais fácil filiar o PSDB. Se ele sai da presidência da República e se filia ao PSDB, não acontece nada com ele. É só se filiar ao PSDB. O PSDB de Minas, né? Qualquer um, é só ser tucano, que não tem problema, tudo prescreve, passa o tempo, tucano é absolvido da seguinte maneira, prescreveu o processo, entendeu? Se Bolsonaro sai da presidência, é derrotado, se filia o PSDB, está salvo, não vai acontecer nada. Eduardo Azeredo, né? Eduardo Azeredo foi condenado, não foi? Foi. A exceção que confirma a regra, digamos assim, né, Luciano? O Alberto está querendo dar uma cutucada no PSDB. Mas o Mourão, parece que o Mourão vai sair para o Senado, né? O deputado no Rio de Janeiro. É no Rio, é? O deputado... O Rio de Janeiro não é fácil, não. O Rocha, deixa eu dizer, eu converso com políticos de todos os partidos, tá? Eu conversei recentemente com uma importante figura do Centrão que conversa muito com o Bolsonaro. Então, eu vou narrar aqui um fato, tá? O que essa pessoa me disse, o que esse parlamentar me disse é o seguinte, que Bolsonaro acredita que será reeleito, que Deus irá reelegê-lo. Ele fala isso. Ele fala o seguinte, olha o discurso de Bolsonaro, isso aqui é um fato, estou contando para vocês um fato. Bolsonaro disse, eu não tinha a menor chance de ser eleito presidente em 2018. Quem me elegeu foi Deus. Eu recebi aquela facada e ia morrer. Quem me salvou foi Deus. Então, quem vai me reeleger vai ser Deus. Bolsonaro diz isso. Ele tem esta crença. Né? Então, fazer o quê? Né? Eu imagino que ele vai disputar a reeleição, de fato, acreditando. Político é assim. Né? Ele justifica a crença dele recorrendo a algo transcendental. Mas político é assim. Todo político acha que vai ganhar. Isso é normal, acha que a pesquisa está mentindo, acha que vai virar. O PT de São Paulo acha que vai ganhar o governo de São Paulo. Não vai, mas acha, vai acreditar, bababá, aquela coisa toda. Então é normal, né? Os políticos acreditam que vão ganhar. Ô, Luciana, você acha que essa é uma péssima notícia para a terceira via? Essa que o Alberto está dando aí, de que Deus está com o Bolsonaro? Eu acho, para o Alckmin, então, eu acho que também tem uma fé muito grande, complicado. Mas eu não sei, as pessoas estão começando a falar, né? Agora a gente começa,
ouvir mais as pessoas dizerem o que é o óbvio, né? Acho que as pessoas cansaram de pensar que era o óbvio, que isso não precisava ser dito, estão começando a falar que, ó, o negócio é o seguinte, não existe uma entidade, o povo não vota no seu o eleitor do Bolsonaro, é claro, mas a gente não vota numa entidade, não vota num coletivo, precisa ter um nome. Agora, é o que eu já falei aqui e repito, a terceira via, primeiro que é o placar, para depois colocar o time em campo, então fica difícil, né? Então, cada vez mais o voto está sendo direcionado para o Lula. Então, a ver como que vai acontecer. Então, a última pesquisa do Datafolha colocou que o Lula ganha em todas as religiões, né? Inclusive entre os evangélicos. Eu fiz um gráficozinho, coloquei no Facebook, e aí teve gente que foi lá e falou assim, isso é loucura, essas pesquisas estão mentindo, estão tudo errado, o 90% dos evangélicos estão com o Bolsonaro e tal. Então, assim, tem gente que acredita nisso. O Bolsonaro perguntou, quem é que acredita em Datafolha? Fala dele. Eu acho que realmente a situação está complicada. E outro argumento recorrente que a gente se depara nesses bate-papos é que, ainda falta um ano para a eleição. Né? Ainda falta um ano para a eleição, é muito tempo. Só que é o seguinte, há um ano atrás, em 25 de setembro de 2020, faltava 2 anos. Né? E a cena já era parecida com a de hoje. Certo? E de lá para cá só piorou para o Bolsonaro o negócio em todos os aspectos. Certo? E piorou para essa terceira via também, porque há um ano que eles vêm aí conversando, batendo cabeça e não se acham, certo? E aí é o seguinte, um ano é muito, mas um ano é muito pouco também. Né? Um ano é muito pouco, porque nós vamos entrar agora em outubro, novembro, e final de novembro acabou o ano. Nós vamos entrar já, e aí o ano retoma em final de fevereiro, começo de março, já vem as convenções, ou seja, e o Lula está acumulando gordura no Nordeste. Está lá com 70% no Piauí, com 70% em Pernambuco. Daqui a pouco forma tsunami e não tem quem tire. Ô Rocha, eu converso com economistas, enfim, eu converso com todo mundo, né? Gente das mais diferentes visões de mundo, né? Então tem um chapa meu, um economista liberal, que sempre, né, trabalha no mercado financeiro, sempre torceu muito para Bolsonaro. Então eu não fico enchendo o saco, converso uma vez a cada 2, 3 meses, né? Aí toda vez que eu ligava para ele, né, para saber a visão dele da economia, ele dizia assim, o pior já passou. O pior já passou. O pior. Aí, quando eu ligo para ele agora, eu ligo, ô fulano, e aí? Eu já cumprimento ele assim, o pior já passou ou ainda está por vir? Cara, toda vez ficou hilariante. Eu falei, eu na minha cabeça apelidei ele de o pior já passou. Boa. E ele merece o apelido. Veja só, o Alberto tá pegando a minha metodologia para discutir com o cara, hein? Ô, Eustáquio, eu acho ótimo as suas provocações. Você viu que o Pinker está para publicar, aliás, já tem pré-lançamento em inglês, eu vou esperar traduzir, é melhor ler na nossa língua, um livro aí, Rationality, né? Racionalidade, um livro sobre a razão, viu? Vai atacar os anti-iluministas. Você vai ver aí que ele vai atacar os anti-iluministas. Não estou dizendo que seja o seu caso, hein? Estou insinuando, não estou dizendo. Não, o iluminismo diz sempre, Leibniz era iluminista e era um iluminista extremamente otimista, falava que nós estamos no melhor dos mundos. Voltaire também era iluminista e criticava o Leibniz. Então, assim, o fato de ser iluminista não quer dizer que você tem um pensamento só, não. Tem vários tipos de iluministas. O iluminismo mais, né, eu acho que é subdimensionado, que eu acho que foi o mais interessante, foi o iluminismo escocês. Você está falando aí, teve iluminismo francês, iluminismo alemão, o iluminismo escocês, né? David Hume, Adam Smith, que são as duas figuras mais importantes. Né? E Eustáquio, eu acho assim, o Hume tem muito para ensinar, o ceticismo de Hume tem muito para ensinar. É um gênio, eu adoro o Hume. Eu gosto muito do Adam Smith também. Porque é o seguinte, o pessoal critica muito o Adam Smith, mas veja só, o Adam Smith estava criticando o mercantilismo, o que existia antes dele.
Então, assim, o que existia antes do Adam Smith é muito pior do que o que existiu depois. E agora, é claro que muita gente usa o Adam Smith para defender algumas políticas que são insustentáveis. Mas o Adam Smith, inclusive, era professor de ética, de moral. Antes ele nunca foi professor de economia. Ele é o pai da economia sem nunca ter sido professor de economia. Ele era professor de moral. Então, assim, é um gênio. Falando do comportamento humano individual, a biografia dele é muito curiosa. Ele fez faculdade, sei lá, com 14 anos de idade, 15 anos de idade. A forma de lutar. E o mundo só está nessa situação porque esqueceu disso. Nós estamos na mão dos economistas, por isso que nós estamos nessa desgraceira toda. Mas, Rocha, você sabia que quem domina... saiu uma lista agora, né, esses rankings, né, mundiais, até muito respeitados, inclusive, dos 20 economistas mais influentes. Todos os 20 economistas mais influentes, se não todos, 18, 17, são economistas de esquerda. Você não tem nenhum economista realmente liberal nos economistas mais influentes hoje. Né? Enfim, eu só estou narrando isso porque as pessoas muitas vezes têm... Está lá Paul Krugman, todos esses que ganharam o Nobel recentemente, todos esses defendem algum tipo de intervenção do Estado na economia, né? Uns mais, outros menos, mas todos defendem. Né? Então existe uma hegemonia muito grande hoje, né, no pensamento econômico dos economistas de esquerda. Dadas as necessidades. Agora eu queria uma opinião de vocês sobre a Luciana. Já pegar... Eu quero que você vai falar. Assim, essa última pesquisa ela trouxe um dado interessante. O Bolsonaro piorou, a avaliação do governo piorou, a rejeição dele piorou, mas ele continua com 30% no segundo turno. Essa resiliência desse segundo turno, mas aí conta o quê? Conta o tal do regular, né? O tal que avalia regular, que se junta ao que avalia bem, que avalia positivo. Essa altura do campeonato, alguém avaliar regular também mostra uma tendência mais favorável a ele, né? Então, assim, você tem aí, está acumulando aí quase 10% de pessoas que avaliam regular, mas que estão tendendo para ele. O resto, 12%, 13% que avaliam regular, já estão indo para outro lugar, né? Mas eu acho que essa soma dessas duas, do avalia mal para avalia regular. Ou seja, quem avalia o Bolsonaro como regular é porque é bolsonarista, né? Bolsonarista enrustido. Exatamente. Essa altura... Né? Mas olha, eu peguei os dados, né, de presidente, né, ele é o quarto que pode disputar a reeleição, né, Fernando Henrique, Lula, Dilma e ele. Então são 4 presidentes que podem e vão, né, os outros foram, ele vai. Né, e pesquisas mais ou menos nessa época. Tá? E peguei institutos com a mesma metodologia. O IPEC, ele, como é gente que saiu do Ibope, eles replicam a metodologia do Ibope. O Bolsonaro é que tem o regular mais baixo dentre todos esses 4, um ano antes da eleição, que é pesquisas dessa época. Tá? Então, se você pegar as pesquisas de setembro, agosto, né, dos anos anteriores à eleição do Ibope, né, os regulares de Fernando Henrique, Lula e Dilma eram maiores do que o regular de Bolsonaro hoje. Né? O péssimo de Bolsonaro também é pior do que todos eles também. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro achatou o regular e foi agora o ótimo, não. O ótimo de Bolsonaro é muito próximo do ótimo dos outros. Então ele radicalizou de fato, ele segurou um eleitorado que o avalia muito bem, apesar dos pesares. Né? Esse dado revela a radicalização, a polarização da sociedade brasileira. É bem interessante esse dado. É impressionante isso. Só que a polarização cada vez mais complicada, né? Eu acho, assim, eu queria ouvir de vocês esse dado que o Alberto fala, que esse dado ele persiste desde quando o Bolsonaro começou a aumentar a rejeição dele e o governo começou a ser mal avaliado. Né? Ele persiste. Então, é um dado, se você pegar o histórico das pesquisas, há essa persistência. Né? E o dado, o que eu quero colocar na mesa é o seguinte, é que eu não vejo, eu pelo menos não consigo enxergar, diferentemente do pessoal aí dessa terceira via, eu não consigo enxergar
sinais de que isso vai ser diferente no futuro. Ó, vamos pensar uma coisa. Se tudo continuar como está, qual que é a tendência? A tendência é o Centrão ficar até a liberação do próximo orçamento, que já vai ser muito tarde para grandes mudanças. Vê se vocês concordam. Tipo, já vai ser tarde para grandes mudanças. E depois, eles se dividem e boa parte deles cai, então, para o candidato que vai ter mais chance de ganhar a eleição, porque para que o Centrão permaneça no poder. Então, se tudo continuar como está, a terceira via vai acabar tendo pouca chance, porque já tem tendo uma concentração ao redor do Lula. Quando o Centrão cair de maneira mais clara para se dividir e cair numa parte maior para o lado do Lula, e o Lula alavanca de vez e fica Bolsonaro e coisa. Ou seja, qual que é o papel do Centrão agora no jogo eleitoral? O que está acontecendo? Ele está conseguindo dificultar o caminho da terceira via. E quando eu falo Centrão, eu não penso só o Centrão. Eu penso o que aconteceu com o DEM. O que é o DEM se associar ao PSL nesse momento? Né? O que é a divisão dentro do PMDB? O que é a divisão dentro do PSDB? Ou seja, não só os partidos típicos do Centrão, mas os partidos que não estão típicos do Centrão, mas que seriam partidos dessa terceira via. Então, todos também, de alguma maneira, o jogo está bloqueado ali. Porque é o seguinte, quando você pega e põe a lupa em cima, você vê que uma boa parte dos parlamentos, da bancada do MDB, do DEM, que não é... Rocha, olha aqui o dado que eu mencionei. Eu sistematizei esse dado. Olha aqui, ó. 4 presidentes, a mesma metodologia de pesquisa, 1 ano antes da eleição. Tá? Ibope, Ibope e IPEC. Né? Então, você pega aqui, o Bolsonaro tem 7 de ótimo. Maior do que a Dilma tinha, maior do que o Lula tem, e 1 ponto abaixo do Fernando Henrique. Enfim, dentro da magia. Né? Só que o bom do Bolsonaro é muito menor. O bom e o regular do Bolsonaro é muito menor do que os demais. Tá? E o que é maior? O que é muito maior? O ruim está ok, o ruim está próximo. O que é muito maior é o péssimo. Então, o Bolsonaro tem muito menos avaliação bom e regular e muito mais avaliação péssimo do que os outros concorrentes na mesma época, com a mesma metodologia. O que essas pesquisas fazem? Elas controlam o tempo da pesquisa, a distância que ela está e a metodologia. Então, elas são comparáveis, rigorosamente comparáveis. Né, e dão resultados bastante diferentes, e aí eu considero muito desfavoráveis a Bolsonaro. Mas ele continua com a base dele dura ali. Né? Isso, ele continua com a base dele dura. O Bolsonaro continua com a base para ir para o segundo turno, mas perde para qualquer um no segundo turno, porque a rejeição é muito grande. Ele é o Crivella, né? É o Crivella do Rio de Janeiro. Exatamente, exatamente. Agora, Roberto, vai desaparecer o argumento do Ciro Gomes de que ele usava em 2018, de que só ele ganharia do Bolsonaro no segundo turno. Agora ele já não fala mais. Notou que ele parou de falar isso? Ele parou de falar isso. Ele não falou mais isso desde então. Porque qualquer um que for para o segundo turno ganha dele. É isso que esses dados mostram aí. Mas esses dados também mostram o seguinte, não sei se vocês concordam comigo, que hoje você tem que considerar, a 1 ano da eleição, você tem que considerar seriamente a hipótese da eleição acabar no primeiro turno. Nessa tocada. Claro. Mas o que estou dizendo é o seguinte, se tivesse uma terceira via, qualquer um ganharia dele. Então, pode ser Dória, pode ser Ciro, pode ser Eduardo Leite, qualquer um ganha dele. O problema é ir para o segundo turno. Como o Bolsonaro ele mantém uma base que parece que ele vai para o segundo turno, se tiver segundo turno, né? E o Lula mantém um eleitorado muito forte, então tudo indica que vai ser Lula e Bolsonaro no segundo turno, e o Lula vai ganhar. Rocha, esse negócio do segundo turno, só fazer uma ressalva interessante, tá? Que me ocorreu há pouco tempo atrás. A nossa lei eleitoral com relação ao segundo turno é muito ruinzinha, muito ineficiente comparando com nossos vizinhos latino-americanos, Argentina, Bolívia e outros países. Eles exigem que o candidato
para que ganhe no primeiro turno, tenha 45% dos votos. Se nós exigíssemos a mesma coisa, nós só teríamos tido até hoje uma eleição presidencial em 2 turnos, Dilma versus Aécio, que pelo resultado final fazia sentido ser em 2 turnos, foi um resultado muito apertado. As demais eleições teriam sido finalizadas no primeiro turno. Eu não estou nem considerando uma segunda cláusula dessa legislação de Argentina e outros países, que o primeiro colocado tem que ter uma distância de 10 pontos em relação ao segundo. Nem precisa. Por quê? Porque se você atinge 46% dos votos, para ganhar no segundo turno só falta 4. Aí algumas pessoas aparecem com exceções, porque em Minas, o Hélio Costa... Não, tudo bem, pode acontecer, né? A questão é que você obriga todo um país, não sei quantos municípios, não sei quantos, todos os estados, eleições presidenciais, a fazer 2 turnos com um sarrafo muito alto, quando seria necessário um sarrafo baixo para, em 99% dos casos que nós tivemos segundo turno, nós não teríamos e teria dado o mesmo resultado. Então, nossa lei é uma lei fiscalmente ineficiente. Nós somos capazes de jogar dinheiro fora até fazendo um segundo turno quando ele não é necessário em 99% ou 98% dos casos. Mas assim, hoje está claro isso. Você está falando, eu concordo plenamente. A questão é que você tem que levar em consideração que essa lei ela é resultado de um pacto, né, pós uma ditadura, no âmbito de uma constituinte, que foi feita logo depois do fim da ditadura, e onde todo mundo queria a máxima segurança possível, né? Então, por exemplo, óbvio que essa lei, essa nossa lei, ela permite a seguinte situação. Vamos supor que você tem um processo eleitoral que no primeiro turno só tem 2 candidatos, certo? Só dois candidatos se registraram e estão concorrendo no primeiro turno. Se um não tiver o dobro do outro, você vai ter segundo turno, entendeu? E com os mesmos 2 candidatos, vai ter um primeiro turno e um segundo turno. Quer dizer, não tem cabimento, né? Mas você não pode legislar pela exceção. Você faz Rocha, mas se tiverem só 2 candidatos, não vai ter 2 turnos, vai ter um turno só. Vai ter um turno só. Sempre, por definição. Não, você pode ter uma situação de voto nulo, nulo não conta. É voto válido que conta. Conta voto válido. Pois mas você pode ter uma situação em que... Só pode ser situação se tiver 3, Rocha. Você só tem segundo turno se tem 3 ou mais candidatos. Então, não tem jeito. Vamos melhorar o raciocínio. Se você tiver com 3 candidatos, né, e fique claro que não tem sentido ter um segundo turno, mas mesmo assim vai ter o segundo turno porque a lei manda que tenha segundo turno. É isso que o Alberto falou, quer dizer, se tivesse uma lei igual na Argentina, por exemplo, a gente teria evitado vários segundo turnos que foram só que olha só, tem uma coisa no Brasil de todas as eleições, é o seguinte, quem ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo, em todas. Isso que você está falando, eu até vou fazer o levantamento, é fácil fazer isso, de o que aconteceu nas cidades que tem segundo turno, nos municípios, e não, aí o município é diferente. Não, mas é muito raro a virada, ela é raríssima. O Hélio Costa, né? Hélio Costa com o Eduardo Azeredo foi assim, o Hélio Costa teve 49,5%, né? E o Eduardo Azeredo teve 40 ou 30, não sei o quê, e virou no segundo turno. Isso é um caso raro, mas existe. Mas aí o pessoal defende essa lei pegando este caso. É a turma que gosta de jogar dinheiro no lixo. Diz assim, não vale a pena fazer centenas de segundo turno por causa de um caso. Pô, é ridículo, entendeu? Sabe que na eleição da Bolívia e do Peru, agora, não sei se da Bolívia ou do Peru, tinha essa regra que você está falando aí. Se o candidato estivesse em primeiro lugar, ele conseguisse colocar 10 pontos na frente do segundo, não tinha segundo turno. Acabou a eleição. Ainda que a soma... São 2 requisitos, Rocha. 10 pontos de vantagem e... Ou 45%. 45%. No mínimo 45% dos votos. O legislador... Só 45%. Com 10 pontos de vantagem não tem segundo turno. O legislador desses países foi um legislador fiscalmente mais responsável do que o legislador nosso. Porque você falou isso, porque na Constituição de 88 todo mundo queria uma legitimidade. A gente poderia começar um debate para dizer, olha, vamos diminuir a quantidade de segundos turnos. Isso é inútil, você ir lá para simplesmente repetir o resultado do primeiro turno. O Brasil tem um trauma com a eleição do Juscelino Kubitschek, né?
porque o Juscelino Kubitschek só teve 35% dos votos e ganhou a eleição, porque não tinha segundo turno. E o pessoal da UDN tentou dar um golpe dizendo que ele não teve maioria. Então, isso ficou na cabeça do brasileiro, e aí falou, não, tem que ter 50%. E o que o Roberto está falando está muito claro. Com 45%, você já garantiu... Sabe por quê, Rocha? Sabe por que suficiente? Isso veio à minha cabeça? Porque a gente está discutindo se em 2022 vai ter ou não segundo turno, porque Lula está com as intenções de voto em 48%. É patético, né? Quem tem 48% no segundo turno terá mais de 50% no primeiro turno. Quem tem 48% no primeiro turno terá mais de 50% no segundo. Então, é uma discussão basicamente formalista, né? A substância está dada, o superfavoritismo de Lula. E nós estamos com a lei que... Eu só estou levantando essa bola porque eu acho que é uma discussão bacana para a gente tentar aperfeiçoar a lei e tentar ter eleições mais baratas, né? Com menos segundos turnos. Também a ideia de forçar o segundo turno é que o eleitor tivesse a liberdade, né, de não direcionar já o voto útil no primeiro turno, né? Então, isso seria um incentivo a mais, ter esse patamar mais alto. Mas o que a gente vê nas últimas eleições é todo um discurso, né, pelas campanhas que lideram, no sentido de evitar esse voto mais afetivo, mais próximo, e apostar no pragmatismo do voto útil. E aí entra uma outra coisa. Por que isso acontece também? Porque a gente está num ambiente de polarização, né? Então, a polarização também estimula que as pessoas votem mais pela rejeição do que pela simpatia. Então, eu vou tentar fazer com que o que eu rejeito mais, não se viabilize. E aí acaba tendo esse estímulo e dando esse resultado logo já no primeiro turno. Ô, Luciana, você falou do ponto de vista da demanda, do voto do eleitor, da opinião pública. Do ponto de vista da oferta, você fazer um segundo turno só... você fazer ter essa super exigência dos 50% para não ter segundo turno, incentiva aos políticos ofertarem mais candidatos. Se eles soubessem que alguém ganharia no 45%, eles iriam buscar mais coligações. Né? Ainda tem essa, né? Isso incentiva a irresponsabilidade na oferta de candidatos. Verdade. Você tem que escrever um artigo sobre isso, Roberto. Não, olha, Eustáquio, eu prefiro falar aqui, eu estou cansado, porque eu escrevi algumas coisas no Twitter, aí vem essa desqualificação, a internet tem isso, né? A internet deu voz aos imbecis, né? Aí vem, não, mas olha o Eduardo Azeredo, ganhou do Hélio Costa. Cara, olha, é muito cansativo, eu confesso a você, é muito cansativo. A internet, Roberto, a internet é igual uma batalha da Idade Média. Você tem que colocar aquela armadura de aço, né, de ferro, pegar o machado e aí sair. Entendeu? É assim, uma loucura. Uma loucura. Essa sua analogia é muito boa, cara. Tem a batalha da Idade Média, a armadura tem que estar, se tiver um furinho na armadura, você leva uma flechada, pô. É assim mesmo. Pessoal, acho que é isso aí, né? Vocês querem falar, para a gente finalizar, da viagem de Bolsonaro à ONU, né? Foi um assunto muito... Né? Porque ele já foi, né? Assim que assumiu, falou as mesmas bobagens de sempre, né? Agora continuou falando, né? O Rocha, você até percebeu uma pequena inflexão, uma importante inflexão, melhor dizendo, no discurso dele, mas agora ele levou mais pancada. Por quê? Porque o ambiente é mais negativo para ele, a rejeição é maior agora, né? Ele tentou aquela jogada de marketing, eu vi até gente reclamando que a esquerda fica falando que o Bolsonaro está comendo pastel ou pizza na calçada e tal. E, de fato, aquilo ali fez com que ele ocupasse um espaço enorme nas redes sociais, né? Aquele negócio de comer pastel. Mas é o seguinte, a contradição daquele gesto dele foi uma tentativa de uma jogada de marketing que deu absolutamente errado, né? Porque ele está num hotel que nenhum de nós aqui vai ter dinheiro na vida um dia para ficar naquele hotel, né? Que é um hotel com uma diária absurda, é um hotel chiquérrimo de Nova York,
Até a entrada do hotel é bonita, viu, Staco? Você passa na frente dele e fica com vontade de entrar, para ver o que tem lá dentro. Ele ficou hospedado naquele hotel e ele podia ter comido no quarto dele. Bastava ele pedir a comida, ele ter os melhores pratos de Nova York e do mundo ele tinha naquele hotel ali. O restaurante daquele hotel, bastava ele pedir no quarto. Aí ele sai com aqueles patetas ali e vai comer pizza na calçada e faz uma fotografia. Quer dizer, está pensando que as pessoas são idiotas? Não vão perceber? Rocha, né? E aí, na saída do avião, a mulher dele estava com uma camiseta de uma grife dessas famosas, eu me esqueço o nome agora. Aí eu falei, pô, o cara vai comer pizza na calçada e a mulher usa uma camiseta de R$2.500. Eu sou Maria. Né? Ô, Rocha, eu sou Maria. Isso, o total desprezo que todo mundo lá fora tem com relação ao Bolsonaro. Né? O Boris Johnson fazendo troça com a cara dele, né? Aquela típica ironia inglesa, dizendo que foi vacinado 2 vezes pela AstraZeneca, o Brasil sendo cancelado de reuniões presenciais, quer dizer, ninguém leva a sério mais ele. Pessoal, o mundo inteiro está dizendo, não, a gente não quer conversar com você, vamos esperar a eleição acontecer. Não, e o filho vai na loja da Apple Store, que é uma loja linda, maravilhosa, mas não tem nada de $1 lá. Entendeu? Vai fazer compra. E o sujeito querendo posar de gente simples, comendo pizza na calçada, não dá, né? Ô, Luciana, fecha aí o nosso encontro de hoje. A palavra final é da Luciana aí. A gente começou mostrando que não somos machistas e a Luciana fecha aí para o pessoal aí ver se para de perturbar a nossa ideia aqui, hein? Essa viagem foi uma viagem cheia de furos e eu agora espero as próximas pesquisas, porque eu acho que capaz de ter um efeito negativo ainda na opinião pública essa viagem, que foi marcada por vários inconvenientes, e ao ponto de a gente ter 3 pessoas com Covid, né? Entre eles, alguns estavam comendo pizza lá da calçada, o ministro estava comendo, porque o filho não estava, nem a Tereza Cristina, mas vai que algum deles estavam comendo pizza lá na calçada e foi desastroso, foi tudo desastroso, e também pegou muito mal o fato da Michelle ter se vacinado nos Estados Unidos, né? E o ministro da Saúde ter feito um gesto obsceno, né? Aquilo foi ridículo. O cara agredir eleitor é a coisa mais ridícula que existe. É difícil, Luciana, é difícil numa fala você reunir todas as bobagens que eles fizeram nessa viagem. Você esquece. Não, resumir, foi uma coisa atrás da outra. Mas é isso. Bom dia para vocês, hein, pessoal? Um abraço. Falou, um abraço.